Olá, este é um vídeo que vou falar sobre como interpretar e apresentar um artigo científico. É o vídeo de uma aula dada recentemente com informações sobre o método de leitura científica, como fazer uma análise crítica do artigo científico e depois sobre a apresentação do artigo. Eu sou Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa. Então eu vou falar sobre um método de leitura científica, existem vários. Vou falar o que eu costumo fazer para ler os artigos científicos de maneira eficiente. Sobre uma análise crítica do artigo científico, que é a parte mais técnica, e depois, no final, se der tempo, sobre a apresentação do artigo científico. Essas são as referências que utilizei. Esse livro sobre como ler artigos científicos, que é este que tenho aqui, mostro para vocês, muito útil. Depois esse artigo em PDF, que é uma série de artigos do JAMA, e o Foundations of Clinical Research, também tenho aqui, é meu livro de cabeceira, gosto muito de ler, é por onde preparo várias aulas. Temos que ter em mente que a leitura científica ela é diferente da leitura jornalística, literária. Ela é diferente porque quando você lê um texto, um romance, você tem muito prazer em ler aquilo, você quer continuar lendo. E a leitura científica, às vezes, não é prazerosa assim. Todo mundo tem pouco tempo. Então, é muito importante ela ser bem objetiva. Cada frase do texto científico é importante, exatamente porque temos pouco tempo. Então, quando você estiver escrevendo um texto científico, pense nisso. Cada frase é importante. Não desperdice o tempo do leitor. Como ler o artigo de maneira eficiente? Existe um grande número de publicações científicas, é impossível ler tudo. Há estatísticas que mostram que no ano de 2021 foram mais de 2 milhões de artigos científicos na área de saúde. Então não tem como ler tudo. A solução para isso é um método de leitura. Então vou mostrar como eu faço para ler inicialmente o artigo e depois fazer a análise crítica. Primeiro, identifico se o artigo é realmente útil para mim. Depois procuro conhecer os resultados e a interpretação dos autores e, por fim, em alguns artigos, não todos eles, entender como o estudo foi feito. Primeiro ponto, identificar se o artigo é útil. Então, lendo o título e o resumo, são aquelas informações que estão disponíveis para a gente nas bases de dados, na PubMed, na Cielo, quando você pesquisa o artigo. Então, este é um exemplo do estudo COMPASS, que todos nós conhecemos. Vejam, rivaroxabana com ou sem aspirina em pacientes com doença arterial periférica ou carotídea estável. Então, já no título, você identifica o tipo de estudo, que é um estudo randomizado, duplo cego, controlado com placebo. É importante, isso já está escrito já no título para te orientar. Depois, ao ler o resumo, veja se a introdução dele é curta, uma a três frases no máximo. Veja se o objetivo está claro, você tem que entender o objetivo do estudo. O que é importante ter no resumo do artigo? A população de estudo e os procedimentos realizados. No resumo não dá tempo de colocar muita coisa sobre a metodologia. Os resultados mais importantes são as características da população e aquele achado principal. Isso tem que estar no resumo. E a conclusão, veja se ela está ligada ao objetivo. Então, depois de ler o título e a conclusão e ler o resumo, aí passa para a segunda fase da leitura eficiente do artigo, que é ver os resultados. Então, para chegar nesse ponto, aí não tem jeito, você tem que ter o artigo completo. Então, o próximo passo, conhecer os resultados e qual foi a interpretação dos autores destes resultados. Aí eu vou direto nas tabelas, nos gráficos, nas figuras. Eu não vou ler o texto, eu leio direto as tabelas, os gráficos. Leio os títulos das tabelas e as legendas, porque uma boa tabela, ela é autoexplicativa. E temos que lembrar que as tabelas informam mais do que os gráficos, dão mais informações que os gráficos.
Primeiro ponto nos resultados, normalmente nos estudos comparativos, o diagrama de fluxo, para você entender quantos que foram para um lado do estudo, quantos foram para o lado, se foi uma análise por intenção por tratar ou por protocolo, vou falar disso daqui a pouco. Então isso é especialmente importante nos estudos comparativos. Este é o diagrama de fluxo do estudo da rivaroxabana, no estudo COMPASS. Depois, sempre a primeira tabela dos resultados mostra características da população de estudo. Olha aqui no nosso artigo de exemplo. Tabela 1, características da população. Em todo o estudo é assim. Primeira tabela, características da população. Quantos homens, quantas mulheres, quantos hipertensos, quantos tabagistas, quantos diabéticos, nenhum grupo, no outro grupo, no outro grupo. Então, só uma tabela descritiva. Então, veja já se é feita a análise por intenção por tratar. O que é isso? Na análise intention por treat, os pacientes são analisados conforme o grupo de tratamento inicialmente designados. É diferente de fazer a análise conforme os pacientes receberam o tratamento, que é a análise por protocolo. Porque aqui as diferenças entre os grupos são mais reais da vida real, são mais confiáveis. Aqui há um viés de seleção, você exclui aqueles doentes ruins e vai analisar só aqueles que realmente receberam o tratamento. Então, todo estudo sério é feita a análise intention por treat. Depois você tem que entender quais desfechos os pesquisadores estudaram, se foram desfechos clínicos ou substitutos. Desfechos clínicos são aqueles clinicamente relevantes, por exemplo, mortalidade, necessidade de reoperação, taxa de amputação. Desfechos substitutos, eles podem ou não refletir o resultado clínico. Existem inúmeros deles em cirurgia vascular e na medicina em geral, marcadores sorológicos, taxa de reestenose. Olha aqui especificamente na vascular. Desfechos substitutos muito comuns. Target Lesion Revascularization, Freedom from TLR, ou seja, se houve necessidade de revascularizar tal lesão ou não, perda do lúmen, taxa de reestenose binária. Todos nós sabemos que muitas vezes esses aqui não se refletem em resultados clínicos. Então, mais importante são os desfechos clínicos, amputação, mortalidade, sobrevida livre de amputação. Esse é um indicador muito usado atualmente, que é o Major Acute Limb Events, eventos relacionados ao membro e mortalidade. Então, para cada desfecho, veja nas tabelas a medida de risco e a precisão dessa medida. Isso é feito pelo intervalo de confiança. Olha só o nosso exemplo. Então, existe um grupo, o outro grupo e a comparação entre eles com a medida de risco que aqui os autores utilizaram, a hazard ratio. Hazard ratio é a razão de risco, ela é calculada quando se coloca o tempo na sua fórmula. Então veja, para esse desfecho, a hazard ratio foi menor que 1. Então, ao fazer a intervenção, ao fazer o teste, fazer a intervenção com rivaroxabana mais aspirina, houve redução da chance de ter, da probabilidade de ter o desfecho. Quanto que houve essa redução? Ela foi de 1 para 0,7. Houve uma redução em torno de 30%. Foi estatisticamente significativa? Foi, porque o intervalo de confiança não chegou no 1. O 1 é a linha de nulidade, é quando não há diferença entre os grupos. Isso é refletido também pelo valor P. Então, o intervalo de confiança, ele dá mais noção da precisão da medida de risco. Depois disso, analise os gráficos. Depois que você viu as tabelas, veja que você nem leu ainda o texto científico. Você leu o título, o resumo e as tabelas. E agora os gráficos. Então, o gráfico dá destaque ao achado principal. Qual é o achado principal? Como você vai descobrir o achado principal? É fácil. Vendo na introdução, o finalzinho da introdução, o objetivo. Então, o objetivo desse estudo foi analisar se um grupo
é mais eficaz em reduzir eventos cardiovasculares em relação ao outro grupo. Então está aqui o gráfico do desfecho principal, o risco acumulado com o tempo, os 3 grupos estudados e a comparação entre eles com as suas respectivas medidas de risco e medidas de precisão pelo intervalo de confiança. E ainda foi colocado aqui o número de pessoas em risco, típico de uma tabela atuarial, de uma tabela evento-desfecho. Veja que o gráfico ele é todo autoexplicativo, você não precisa ler o texto para entender o gráfico, saber que uma linha está acima da outra e houve diferença entre esses grupos aqui. Então, depois de ler as tabelas, os gráficos, o próximo passo é ler a discussão. A discussão ela é mais livre, cabe menos análise crítica na discussão, porque é a interpretação dos autores. Então, agora preste atenção, porque deve ser a interpretação dos autores e não somente a repetição dos resultados. Então os autores devem interpretar e explicar isso para você, para o leitor. Mostrar os seus benefícios do estudo, mostrar se os achados podem ser generalizados para todo mundo e não só para aquele grupo que eles estudaram, mostrar as limitações. Então uma leitura eficiente do título e resumo em torno de 5 a 10 minutos, depois dos resultados de discussão, isso realmente é muito variável, mas eu coloquei aqui entre 10 e 20 minutos. Próximo passo é entender como o estudo foi feito. Então, se vale a pena ir mais a fundo na leitura do estudo ou se já está suficiente para você ter seus resultados ali. Para você entender como o estudo foi feito, é uma leitura da introdução, você vai rever os objetivos, mas o principal é a leitura detalhada dos métodos e também a descrição dos resultados. Então você só vai fazer isso quando você precisa entender melhor aquele artigo, normalmente para a escrita de um texto científico. Pode ser desde um artigo até uma tese de doutorado, aí sim você tem que ir a fundo naquele artigo. Aí você tem que entender com mais precisão, mais completitude, o delineamento completo, se foi um estudo de intervenção, qual tipo de estudo observacional que foi feito, se foi um estudo controlado, houve algum grupo controle, ou simplesmente comparativo entre os grupos, se os grupos estão paralelos no decorrer do tempo ou diferentes, taxa de alocação, método de randomização e, muito importante, o tamanho da amostra. Somente 40% dos estudos hoje mostram o tamanho da amostra. É muito importante os pesquisadores explicarem por que chegaram naquele número, daquela amostragem, porque isso dá validade aos resultados estatísticos. Depois veja nos métodos os critérios de inclusão e onde os dados foram coletados. Por que isso é importante? Para ver se você pode aplicar esse estudo na sua população, se os resultados são realmente generalizáveis. E depois, como foi feita a intervenção em cada grupo. Então, uma leitura completa e detalhada pode demorar mais tempo. Não há necessidade de fazer isso em todo o artigo, nem há como fazer isso em todo o artigo que lemos. Agora, passando para a análise crítica do artigo. E neste livro, há descrição de 3 perguntas que devemos fazer. Vários desses pontos eu já falei uma parte aqui, mas vou reforçar agora. Primeiro, qual é a questão da pesquisa? Qual o delineamento do estudo e se isso está adequado para os seus objetivos. Todo artigo deve seguir guias de orientação, guidelines de publicação. Esses guidelines são organizados por uma fundação chamada Equator Network, uma fundação de algumas universidades com algumas editoras que organizaram esses vários guidelines. Então, se você vai publicar um trial, você deve seguir o Guideline Consort. Se você vai publicar uma revisão sistemática, o Guideline Prisma. Se é um relato de caso, o Guideline Care, e assim por diante. Qual é a questão da pesquisa? Então, descubra isso ao ler a introdução, por que o estudo foi feito. Veja um exemplo de um estudo recente publicado numa revista importante, agora em março de 2022, comparando 2 tipos de tratamento em pacientes em terapia intensiva.
Então, os autores colocam no final da introdução o seu objetivo. O seu objetivo foi testar a hipótese que a mortalidade em 90 dias em pacientes críticos é diferente, é menor com um tratamento em relação ao outro. Então, confira se há uma hipótese a ser testada. Não é todo estudo que deixa bem claro, como este, qual hipótese a ser testada. Hipótese é uma afirmação a ser testada matematicamente. Agora, se não há uma hipótese, entenda o objetivo principal do estudo. Segundo ponto, o delineamento. Então, existem os estudos primários e os estudos secundários. O estudo primário, ele pode ser quantitativo, quando você coleta dados diretamente das pessoas e analisa isso numericamente. É a maioria dos estudos que nós, em medicina, acessamos, tanto os estudos de intervenção quanto observacionais. Ou pode ser qualitativo, são os estudos de entrevista, quando são feitas entrevistas com os pacientes, e análises textuais, são estudos em que não há hipóteses, testes de hipóteses a serem testadas, são estudos com questões mais amplas, mais ligados à área de psicologia, menos à área de medicina. Então, há menos análise matemática aqui, são mais para esclarecer uma condição de saúde. E os estudos secundários são os estudos de revisão, depois vou falar sobre eles. Então, veja se o delineamento está adequado para os objetivos. Se for um estudo de tratamento, o melhor delineamento é um ensaio clínico randomizado. Se for um estudo de prevalência, o melhor é um estudo transversal. Um estudo prognóstico é um estudo longitudinal. E se for estudar causa entre fatores, ou uma coorte prospectiva, ou se for, no caso de doenças raras, um estudo caso-controle, e mesmo relatos de caso levantam a hipótese para estudos de causa. Então, o que analisar especificamente num estudo observacional, numa coorte? O título e o resumo deve descrever o sumário que foi feito. Na introdução, o autor explica de que se trata o estudo e mostra os seus objetivos. E especificamente na coorte, como foi a seleção do grupo exposto e não exposto, e como foi feito o segmento. Então, veja que na coorte é um grupo de pessoas, um é exposta a um fator, o outro não é exposta, e analisado no decorrer do tempo o que ocorreu. Dos métodos, se houve perda de segmento, se os desfechos estão claros. Depois, nos resultados, há sempre uma ordem para mostrar os resultados, as características da população, o diagrama de fluxo, se os desfechos foram reportados em intervalos de tempo e, muito importante, se as variáveis descritas estão com intervalo de confiança. Então, vejam que isso aqui são os guidelines publicados pela Equator Network para estudos observacionais, são os guidelines Strobe. Na discussão, se os resultados estão relacionados aos objetivos, são generalizáveis, e as limitações. E, por fim, a conclusão, se estão relacionadas aos objetivos. Algumas especificidades do estudo retrospectivo caso-controle. Tudo parecido com o anterior. O que diferencia é o método. Como foi feita a definição do caso e do grupo controle. Lembrando que no caso controle, o mais difícil é escolher os controles, que tem que ser uma população muito semelhante ao caso, exceto que não estão doentes. Se houve pareamento entre os grupos e o restante semelhante ao estudo de coorte, mesma coisa para análise de um estudo transversal. Veja se há isso tudo no título, no resumo, na introdução. No método, como foi feita a seleção dos participantes e qual o período de tempo e coleta de dados. Mesma coisa em relação aos outros estudos. Agora, sobre os estudos secundários. Primeira dúvida: quantos tipos de revisões de literatura existem? Bom, esse autor, em 2009, no British Medical Journal, citou 14 tipos diferentes de revisões de literatura. Este outro autor, em 2018, 37 tipos. Então, na prática, existem as revisões sistemáticas, que seguem um padrão rígido de consecução e de publicação, e as revisões não sistemáticas.
a principal das revisões não sistemáticas é a narrativa. Então, na prática, existem as revisões sistemáticas e a revisão narrativa, que pode englobar todos os outros tipos de revisão. Qual a diferença entre as duas? Na revisão narrativa, há também uma resposta a uma pergunta padronizada estabelecida pela metodologia PICO, de P de população, I de intervenção, C de comparador, O de outcomes, ou resultado. Então você estrutura uma pergunta sobre o que você quer estudar, tanto na revisão narrativa quanto na sistemática. Só que os artigos que entram aqui são mais livres, vai a critério dos autores. Já na revisão sistemática, seguem um padrão para ser descrito que pode ser repetido por outros. A extração das informações dos artigos ela é qualitativa, você vai ler os artigos e interpretá-los na revisão narrativa. Na revisão sistemática, além da análise qualitativa, muitas vezes há a meta-análise, que é a análise quantitativa do agrupamento de estudos. Por isso, há a síntese dos resultados na revisão sistemática, também a análise da qualidade da evidência, análise da qualidade de cada artigo e a análise qualitativa dos dados na meta-análise. Então vamos ver primeiro a revisão narrativa. A revisão narrativa, primeiro passo é qual a justificativa. Por que fazer uma revisão narrativa? A revisão narrativa é como se fosse um capítulo de livro, então você tem que pensar o porquê fazer. Por que você vai estudar anticoagulantes ou antitrombóticos ou determinada técnica? Se você vai discutir desenvolvimentos recentes, ou responder a uma dúvida existente, ou responder a um problema. E é importante saber também qual o leitor da sua revisão. Se é para um especialista, vai publicar numa revista especializada, ou para uma revista mais genérica, para o não especialista, se são pessoas mais novatas ou aqueles já com muita experiência sobre o assunto. Veja este exemplo de uma revisão publicada no New England sobre estratégias terapêuticas para artrite reumatoide. O problema que os autores quiseram resolver foi atualizar informações para o médico não especialista. Olha este outro exemplo de uma revisão dos colegas da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Evidência das revisões sistemáticas Cochrane sobre drogas antitrombóticas para revascularização do membro. Então, já é diferente, também uma revisão narrativa, uma revisão de revisões Cochrane. Alguns poderiam chamar de revisão guarda-chuva, mas no fundo é uma revisão narrativa, porque está explicando para a gente essas outras revisões. Então, o problema a ser resolvido aqui é responder uma dúvida direcionada ao especialista. Então, aqui já é um problema muito específico, o público é bem seleto. Então, essa é a estrutura da revisão narrativa. Primeiro, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a contextualização do tema, propósito da revisão. No desenvolvimento, você pode mostrar os temas de geral para o particular, ou do comum para o mais raro, ou do menos importante para o mais importante. Na conclusão, o autor responde ao objetivo e mostra algumas áreas que precisam de mais esclarecimento. Então, na nossa revisão de exemplo, os autores colocam a introdução, o desenvolvimento com vários tópicos, desde o diagnóstico precoce, os princípios terapêuticos, medicações, e, por fim, a conclusão com os desafios atuais e perspectivas futuras. Agora, como analisar uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática segue os guidelines PRISMA, de Preferred Report Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, publicados em 2009. Um artigo que me ajudou muito a entender isso e preparar essa aula foi este, publicado no Journal of Endovascular Therapy, mostrando os passos para análise de revisões sistemáticas e meta-análises das intervenções endovasculares. Então, podemos analisar uma revisão sistemática com 5 pontos sobre a questão, como a revisão foi feita, como foram feitos os resultados, a qualidade da evidência científica e as implicações para a prática clínica. Vamos pegar um exemplo de uma revisão muito bem feita, publicada pela Fundação Cochrane,
que se caracteriza por revisões de boa qualidade. Então, qual foi a questão clínica abordada? Primeiro ponto, o uso estendido de anticoagulantes para a prevenção de tromboembolismo após a cirurgia de quadril ou de joelho. Então vejam que os autores colocam uma introdução curta, descrevem a intervenção vai ser o uso de anticoagulantes, e mostram em uma frase só o objetivo: avaliar os efeitos do anticoagulante tratamento estendido na prevenção do tromboembolismo venoso nesta população. Eles incluíram estudos randomizados com pacientes com diagnóstico de tromboembolismo venoso. Então, o segundo ponto, como a revisão foi organizada? Você deve saber, você deve entender quais foram os critérios de inclusão dos artigos, quais dados os autores extraíram dos artigos, isso está tudo na parte de métodos, e como eles analisaram a qualidade dos artigos, como foi feita a medida do risco de viés. O mais importante na revisão sistemática são os resultados. E, da mesma maneira que os outros estudos, que os estudos primários, a gente começa pelo diagrama de fluxo, depois a descrição individual de cada estudo, a análise da qualidade de cada estudo, depois os dados agrupados por desfecho na meta-análise e o grau da evidência também por desfecho, utilizando a metodologia GRADE preferencialmente. Então veja, os autores publicaram as características individuais dos estudos. Nas revisões Cochrane, essa tabela de características dos estudos são tabelas longas de várias páginas, que os autores colocam todos os dados que eles foram extraídos. Em outros tipos de revisões, essa parte é mais curta. Depois é feita a análise da qualidade de cada estudo. A análise aqui foi feita por uma ferramenta chamada Risk of Bias Tool, utilizada para análise de ensaios clínicos randomizados, uma ferramenta da Fundação Cochrane, em que se analisa todos esses domínios, como foi feita a alocação, se houve cegamento dos participantes e dos pesquisadores, como eles reportaram os resultados. Então aqui é o resultado composto, nós podemos ver que a maioria dos estudos tiveram baixo risco de erro, baixo risco de viés, e aqui a análise de cada estudo, via de regra o verde predomina, então baixo risco de erro, alguns estudos aqui em alguns domínios pontuados como alto risco de viés. Então a análise da qualidade dos estudos é feita por ferramentas específicas, escalas específicas. Para o ensaio clínico randomizado, a Risk of Bias Tool. Para estudos não randomizados ou observacionais, essa outra escala. Para estudos de coorte, caso controle, a escala de Newcastle-Ottawa era muito utilizada, está sendo substituída por essa outra, e para testes diagnósticos também. Próximo passo, analisar os dados agrupados por desfecho no gráfico de forest plot ou gráfico de floresta, é a meta-análise. Então veja que é um gráfico de forest plot, o desfecho estudado é o tromboembolismo venoso total. Então aqui deste lado do gráfico aos estudos, com identificação dos estudos pelos autores e o ano, o número de participantes em cada estudo, e aqui a medida de risco estudada, que foi a odds ratio. Neste estudo, em cada estudo, o quadradinho significa, o tamanho do quadradinho significa o número de participantes. Aqui essa barra é o intervalo de confiança. Veja que o intervalo de confiança neste estudo não chega na linha de nulidade, o que mostra que essa medida é estatisticamente significativa. Isso pode ser visto aqui na odds ratio de 0,3. Então, com a intervenção, com o uso de heparina, houve redução do risco do desfecho. De quanto? De 1 para 0,3. Então, houve uma redução em torno de 70%, em torno de 66%. E isso ocorre também no resultado composto por todos os estudos, mostrado no losango.
Veja que o losango não encosta na linha de nulidade, mostrando que ele é estatisticamente um resultado estatisticamente significativo. Isso é mostrado aqui pela odds ratio de 0,3. O intervalo de confiança não chega na linha de nulidade. O próximo passo do gráfico de Forest Plot é a análise de heterogeneidade. Veja que os estudos são muito semelhantes, não há diferença entre as medidas de risco, o que é refletido aqui no Q quadrado. O Q quadrado não foi significativo, P0,9, mostrando que os estudos são homogêneos. E o índice I quadrado, que é uma variante do Q quadrado, é um índice de heterogeneidade, foi de 0, mostrando que os estudos são homogêneos. Outro exemplo. Exemplo de um Forest Plot para um desfecho binário. Mortalidade, ocorreu ou não ocorreu? Sim ou não? Desfecho binário. Mortalidade após uma intervenção, que nesse caso aqui foi o tratamento endovascular do aneurisma de aorta. Então vejam, vários estudos, o resultado composto está à esquerda da linha de nulidade. Então houve redução da odds ratio, do risco. Essa redução foi de quanto? Foi de 1 para 0,6, então em torno de 40%. A intervenção levou a uma redução da chance de ocorrer o desfecho. Os estudos também são bem homogêneos, visto pelo que o índice de heterogeneidade é baixo, abaixo de 50%. E mais um exemplo agora para um desfecho contínuo, dias até o tratamento do aneurisma. Veja, agora não é um desfecho binário, é um desfecho contínuo. No tratamento endovascular, alguns estudos contaram os dias que os pesquisadores demoraram para tratar o paciente, tanto no endovascular quanto no aberto. Veja que no resultado composto não houve diferença entre os grupos, porque o losango encostou na linha de nulidade e a linha de nulidade aqui está ao zero. Por que está ao zero? Porque aqui mostra a diferença entre médias, uma variável contínua, a linha de nulidade passa por zero, diferente da variável binária, em que a linha de nulidade passa pelo 1. Aqui os estudos mostraram-se bastante heterogêneos, mostrados pelo índice de heterogeneidade acima de 50%. Então são resultados um pouco menos confiáveis do que quando os estudos são homogêneos. O próximo passo é o grau de metodologia, é o grau de evidência pela metodologia GRADE. Então, numa revisão Cochrane, essas tabelas vêm logo no início da revisão, eu vou aumentá-las aqui, é a tabela de sumário dos achados. Então, veja que para esse desfecho, tromboembolismo sintomático, o tratamento entre 28 e 42 dias. Então, para esse desfecho, o risco com o placebo foi de 33 por mil, o risco com heparina foi de 20 por mil, foi menor. Então, houve uma redução do risco com a intervenção. De quanto? Foi de 1 para 0,6, em torno de 40%. Quase que foi estatisticamente significativo, abateu na trave, foi 1,01. E isso foi um alto grau de evidência, porque os estudos primários foram de boa qualidade. Diferente de alguns desfechos, aqui, em que há baixo grau de evidência, porque os estudos primários foram de baixa qualidade para analisar este outro desfecho. Então é assim que a gente analisa a qualidade da evidência. Então depois que você analisou isso tudo na revisão sistemática, você pensa em quais as implicações para a sua prática clínica. E aí você vai ver isso na discussão. Então essa é uma parte muito importante, saber o sumário, um resumo dos principais resultados, isso é mostrado numa boa discussão, e a aplicabilidade para a sua prática clínica. E ainda outros pontos, como pontos fortes e fracos da revisão, mas isso aqui é mais importante. Veja um exemplo de uma revisão da nossa área. Katsanos publicou várias revisões sistemáticas sobre balão farmacológico e aumento de amputações, aumento de mortalidade. Nós podemos pensar, por que ele não fez uma revisão na Cochrane? Vou explicar por quê. Então foi publicada numa revista importante, talvez de mais impacto, na European Journal, agora em 2022, aumento do risco de amputação após os balões com paclitaxel nas artérias de membros inferiores. Bom, vamos analisar essa revisão. Ele descreveu muito bem o objetivo, o risco de amputação
com o uso de balões com paclitaxel, mostrou a tabela com descrição dos estudos, ela está aqui, uma parte dela, são vários estudos, mais de 20, então mostrou aqui os dados que foram extraídos de cada estudo. E mostrou uma meta-análise do desfecho principal, não mostrou meta-análise de todos os desfechos estudados, mas sim do desfecho principal. Veja aqui que a medida de risco que ele usou foi a Hazard Ratio. Nós já aprendemos que a Hazard Ratio é uma medida de risco em que o tempo influencia. Então houve um aumento do risco com a intervenção. O losango aqui passa da linha de nulidade. Então há um aumento do risco com a intervenção com o balão farmacológico que leva ao desfecho. No caso foi a taxa de amputação maior. Quanto que aumentou? Aumentou do 1 para o 64, então aumentou 64%. Só que ele não fez a análise de viés dos estudos, dos mais de 20, somente 5 foi feita a análise de viés e foram feitos cálculos matemáticos, inversão logarítmica dos resultados para mostrar que quanto mais paclitaxel, maior a amputação. Ninguém entendeu isso direito. Então, toda vez que há cálculos matemáticos muito complexos, desconfie, porque mudando os dados e tornando os dados mais complexos dificulta o nosso entendimento e facilita aquilo que o autor quer. E também o grau de evidência científica dos achados não foi mostrado. Então está explicado aí por que essa revisão não entrou para Cochrane. Veja uma outra revisão sobre stents farmacológicos, publicado numa revista mais simples, International Angiology, de 2019, por Raymond Vercoe. Então nós já vimos vários artigos deste autor nos congressos científicos, ele é muito presente também. Então essa revisão foi para estudar stents farmacológicos nas artérias infrapoplíteas. O objetivo está muito claro, avaliar a patência primária nas artérias infrapoplíteas. Mostrou sim a tabela com descrição dos estudos, mostrou a meta-análise tanto dos achados principais quanto dos secundários. Então, se vocês veem vários gráficos de forest plot, tanto do achado principal. O achado principal aqui foi a patência primária, a principal crítica a esta meta-análise, que não foi um desfecho clínico maior. A taxa de amputação também foi estudada, mas o principal foi o desfecho primário. Ele mostrou a qualidade de estudos, de todos os estudos, e viu que há estudos de alto risco de erro, de alto risco de viés por causa do cegamento. Isso foi mostrado tanto na análise conjunta quanto individual, e mostrou o grau de evidência científica dos seus achados, nessa tabela muito interessante, resumida, mostrando aqui que a patência primária aos 12 meses, há um aumento da chance de patência primária, há um aumento da patência primária em 3 vezes em relação ao outro grupo, com alto grau de evidência científica. Então vejam que é uma revisão muito bem feita. Bom, por fim, eu vou falar só algumas coisas sobre a apresentação do artigo científico, são poucos slides, todos estamos já cansados. E quando a gente vai apresentar um artigo científico, nós temos um tempo curto para apresentação, quando você vai fazer uma apresentação num congresso, e a atenção é dispersada facilmente, então deixe bem claro qual mensagem você vai transmitir. Esse é um exemplo de um slide ruim, não faça dessa maneira, com um fundo muito irregular, ou com muito texto, evite muitos textos no slide. Então evite textos longos, sempre dê destaque ao texto, direcione a atenção do espectador e não exagere nos bullet points, faça igual eu estou fazendo aqui. Isso é muito fácil de ser feito com qualquer um dos programas de edição, PowerPoint, Keynote, Google Docs. O fundo do slide tanto faz um fundo branco ou um fundo escuro, mas na maioria das vezes nós estamos acostumados com um fundo branco e texto preto, só que as imagens, o ideal é um fundo escuro, porque o fundo escuro ele dá menos interferência, principalmente a imagem maior. Eu recomendo fortemente vocês verem este vídeo do David Phillips sobre como fazer apresentações de PowerPoint, então muito educativo. E eu tenho também o canal da Academia da Pesquisa
com mais de 150 videoaulas sobre metodologia científica, que serviu também de base para esta apresentação. Por fim, eu volto aqui às referências que foram utilizadas e vou concluir este último slide com algo simples que nós temos que lembrar quando lemos os artigos científicos. Na introdução, os autores explicam por que fizeram o estudo, nos métodos como o estudo foi feito, como eles analisaram os resultados. Nos resultados, eles mostram o que eles descobriram e a discussão, o que eles acham que os resultados significam. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.